Olá, como é que você está? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu estou bem também, muito obrigada. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 14. Aula de número 14. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da célula viva, né? Falei para vocês na aula passada que nós iniciaríamos com essa questão, né, da descoberta da célula, as principais estruturas presentes nela. Estudaríamos também como é que ela foi descoberta, quais as principais formas de análise dessas células, certo? Então vamos começar falando sobre isso. Gostaria que vocês me acompanhassem pelo nosso livro de biologia. Esse conteúdo vai estar na página 100, certo? Vamos começar. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre estudo da célula, a gente fala sobre uma área bem específica da biologia, que é a citologia. A citologia, ela é o estudo da célula, como eu falei para vocês, é uma parte muito importante da ciência e é uma parte que há menos de 400 anos veio à tona, né? Porque foi descoberto esse novo mundo para a humanidade, esse novo mundo das células, né? A invenção do microscópio possibilitou essa análise dessa parte, né, celular, né, dos organismos, e inaugurou esse novo mundo no mundo da citologia. E dessa forma foi concluído que todos os seres vivos eles são compostos por células. Essas células podem ser unicelulares ou podem ser pluricelulares. Lá ao longo do tempo foi constituído que diversos organismos podem apresentar diferentes formas celulares, como por exemplo, células animais e células vegetais, e vão ter características diferenciadas. Outros organismos, eles podem não vir a apresentar célula, que é o caso dos vírus, e a gente vai comentar daqui a pouco sobre eles, certo? Bom, o mundo da microscopia, deixa eu ver bem aqui se eu encontro a aproximação da tela, certo? Para a gente estar vendo mais aproximado. Primeiramente, nós vemos um ciclo, né, das principais pessoas que estão enquadradas nessa descoberta das células, né? Vamos primeiramente falar sobre Janssen, né? Janssen, em 1590, ele inventa o microscópio composto, né, que é esse que vocês estão vendo. Logo em seguida, a gente pode estar destacando Anton van Leeuwenhoek, que ele vai observar bactérias pela primeira vez, designando-os por animáculos minúsculos, né? Logo em seguida, a gente pode estar falando sobre Robert Hooke, que ele é muito importante dentro da citologia, que ele já usou microscópio composto e examinou cortiça usando o termo célula pela primeira vez dentro de todas essas análises. E logo em seguida nós podemos falar sobre Schleider e Schwann, que enunciam a teoria celular, né? Eles são muito importantes dentro da citologia. Cada um tem sua devida importância, mas nós podemos ressaltar muito aqui Robert, por causa da utilização da nomenclatura célula pela primeira vez, e foi a que ficou até então. Podemos destacar também eles dois que vieram com a teoria celular. Bom, o estudo da célula foi o primeiro microscópio inventado por Janssen, né? Aquele que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui imagens de como era o microscópio. Ele tinha um suporte de material biológico aqui em cima, uma placa de metal para suporte também, né? Ele tinha uma lente com material biológico aqui, mais na lateral, e tem uma parte metálica aqui para regulação, né? Vejam o tamanho do primeiro microscópio que foi inventado por ele, né? Ele era o mínimo. Era uma estrutura bem primitiva, como vocês estão vendo, certo?
No século XVII, o cientista holandês Antoine van Leeuwenhoek observou células vivas, protozoários em microscópio simples. Esse microscópio que vocês estão vendo aqui, ele vai ser o considerado mais simples, né? Dentro da ciência foi determinado um período de microscópios simples e um período de microscópios um pouco mais compostos, um pouco mais complexos, né? Aí no século XVII, Robert Hooke observou espaços vazios em cortiça e os determinou de células. Aqui, por que eu falo que Robert é importante? Porque ele denominou a nomenclatura célula e ele foi um dos primeiros a estar utilizando o microscópio composto, um microscópio mais complexo. Então, nele, ele foi lá, retirou cortiça, né? E analisou nesse microscópio mais bem elaborado, como é que vocês estão vendo aqui, né? Ele foi o primeiro a identificar o núcleo das células, isso aconteceu em 1833. Mas, o que é célula, pessoal? Como vocês estão cansados de saber, célula é a estrutura básica de toda a vida, né? De tudo que a gente conhece que é vivo. A célula ela representa a menor porção também de matéria viva, é muito importante, e são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Você vê a importância da célula, algo tão pequeno, porque a menor porção se torna a base de uma estrutura viva, a base estrutural e funcional de uma estrutura viva. Aqui nós temos a imagem do que foi analisado por Robert Hooke naquele tempo. A lâmina de cortiça, todas essas partes aqui que ele via que tinha ausência de clareamento, né, essa parte mais incolor, né, entre as estruturas, essa parte vazia, né, ele afirmou que seria células. Então, a partir dessa análise, no microscópio complexo, ele chegou a essa conclusão que seria célula. O início da biologia celular, o início da citologia, a origem do termo célula, foi a partir da análise de microscópios, estendeu-se a todos os seres vivos essa análise e mostraram que os animais também eram constituídos por essas bolsas microscópicas, né? Essas bolsas, elas tinham aspectos gelatinosos e aí, como vocês sabem, a gente está falando muito do aspecto gelatinoso do citoplasma, né? E assim, essas bolsas gelatinosas com uma parte centralizada, que a gente conhece como núcleo, foi conhecida como células, né? Células em animais, células em vegetais, enfim. O material gelatinoso, como eu já falei para vocês, hoje nós conhecemos como citoplasma. E em 1833, esse botânico, Robert, ele constatou que a grande maioria das células tinha estrutura interna, ovoide e esférica, que seria conhecida como núcleo. Vocês estão notando que esse núcleo, deixa eu aproximar para vocês, que os núcleos aqui de todas as células, elas estão em estruturas diferenciadas, porque elas estão em momentos diferentes no processo de mitose, que eles vieram a descobrir mais um pouco à frente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eles chegaram a essa constatação. Aqui, até aqui, foi Robert Brown que constatou a presença do núcleo, certo? A teoria celular. A teoria celular também ela foi muito importante. Ela foi determinada por Matias e Theodore, né? Essa questão da microscopia mais complexa, ela entusiasmou muitos pesquisadores, né? Eram coisas inovadoras, interessantes para serem analisadas, e aí se desenvolveu muito rapidamente. Daí eles lançaram as ideias de que todos os seres vivos, isso fazia parte da teoria celular, que todos os seres vivos são formados por célula. Essa foi a base da nossa teoria celular, certo? Que se desenvolveu durante muitos anos.
Os dois principais, como eu já falei para vocês, Theodor e Matias, um era botânico alemão, o outro era zoólogo, e na teoria celular eles afirmavam que todos os seres vivos eram formados por células, ok? Essas imagens foram que eles visualizaram acerca das composições das células. Vocês estão vendo? As células de diversas formas diferentes. Estamos vendo células animais, células vegetais, estamos vendo células em diversas fases de divisão, né, divisão mitótica, que isso veio a ser descoberto mais um pouco à frente. Sobre a teoria celular, também teve Rudolf, que falou sobre toda célula se origina de outra célula. Aqueles dois pesquisadores, eles lançaram na teoria dizendo que todo ser vivo era composto por célula. Rudolf falou que uma célula se originava da outra. E aí veio a maravilhosa ideia de Fleming, que falava sobre os detalhes dessa origem de uma célula através da outra. E esses detalhes eles mostraram a partir do processo de mitose. Vou mostrar para vocês mais próximos, eu acho lindo essas divisões mitóticas. Existem aqui em diversas fases diferenciadas dessa divisão mitótica. Vocês estão vendo aí fase da telófase, anáfase, metáfase, anáfase. Olha que lindo. Tudo isso ele descobriu, essas são imagens reais de como acontece a divisão mitótica observada pelo microscópio mais complexo. Então, os princípios das teorias celulares foram esses três que foram levantados por vários cientistas. O primeiro princípio é que todo e qualquer ser vivo é formado por células e por estruturas que elas produzem. São, portanto, a unidade morfológica dos seres vivos. A segunda parte do princípio da teoria celular fala que as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior dessas células. São, portanto, unidades funcionais ou fisiológicas. Dessa forma, todo o metabolismo do ser vivo depende da célula. Terceiro princípio, novas células surgem apenas de células pré-existentes por meio da divisão celular. A continuidade da vida depende diretamente da reprodução celular. Então, essa teoria veio falar que a célula é a unidade morfológica, é a unidade funcional e é a unidade que é responsável pela reprodução celular, é responsável pela vida de qualquer organismo, certo? Então, a teoria celular concluiu afirmando que, assim como o tijolo e o cimento é essencial para a construção, para a constituição de uma casa, de qualquer estabelecimento, a célula é uma unidade base essencial para qualquer organismo. É a unidade básica da vida. Com isso, sabendo da importância da célula, começaram a analisar mais as partes fundamentais dessa célula. Certo? Então, com o estudo dessas partes, eles notaram que os primeiros que estudaram as células viram que tinham essa parte gelatinosa, né, que é o que a gente nomeia como citoplasma hoje em dia. Eles viram também que em células vegetais tinham uma parte, né, um envoltório mais rígido e mais definido, que é o que a gente define hoje como parede celular. E aí eles deduziram com as análises feitas em microscópio que as células animais tivessem esse envoltório bem definido e bem delimitado, que é o que a gente chama de membrana plasmática, certo? Essa camada mais fina envolvendo o citoplasma. Outras partes fundamentais das células que foram descobertas por meio da microscopia foi essa hipótese dessa estrutura mais ovoide aqui na parte central da célula, que era um componente importante, fundamental,
que eles nomearam como núcleo celular. Desde então, todos da comunidade científica passou a admitir que todas as células tinham 3 estruturas básicas importantíssimas, que seria a membrana citoplasmática, o citoplasma com o material gelatinoso e o núcleo celular, certo? Com o desenvolvimento da microscopia e a chegada dos microscópios mais complexos, eles chegaram a ver que existiam mais estruturas do que o citoplasma, do que a membrana plasmática, do que o núcleo. Eles viram que tinham outras organelas. Descobriram também que as bactérias e as arqueobactérias não eram possuintes de núcleo e são estruturalmente mais simples do que as células dos eucariontes. E o vírus? O vírus, pessoal, ele é considerado um ser vivo ou não? O vírus ele não tem célula na sua estrutura, na estrutura do seu organismo, certo? Mas eles são parasitas intracelulares, eles estão habitando dentro de células, né? Obrigatoriamente. Eles atacam as células de vários seres vivos, sejam eles bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas, animais, ou seja, eles vão aderir a essas células, o vírus vai aderir a essas células, ele vai perfurar essa célula e vai injetar o seu material genético, o seu DNA, né? Esse DNA viral, ela vai começar a ter componentes virais e vai começar a comandar a célula que ela está se hospedando, vai começar a comandar o organismo. Esse processo ele vai levar cerca de 30 minutos. Após esse período, a célula hospedeira rompe-se e os novos vírus são liberados a partir dessa constituição. Então, os vírus são seres vivos ou não? A maioria dos livros, a maioria dos cientistas, eles não consideram os vírus como seres vivos. Alguns outros, eles dizem que sim, eles são seres vivos, porque ele consegue entrar dentro de uma célula e injetar esse seu DNA, certo? Então, alguns cientistas consideram esses vírus como seres vivos. Porém, a comunidade científica, a grande maioria, diz que não, porque na sua constituição ele não vai ter células, certo? Então, ele não é considerado um organismo vivo. Tipo de célula quanto ao seu núcleo. Nós vamos ter células procarióticas e nós vamos ter células eucarióticas, como vocês sabem. As células procarióticas, elas não vão ser uma célula com um núcleo bem organizado, certo? Ela não vai possuir carioteca na sua conformação, ela não vai ter a carioteca delimitando essa parte do núcleo. Já a célula eucariótica, ela vai possuir a carioteca individualizando, protegendo essa parte do núcleo, certo? A célula procariótica ela não vai ter organelas membranosas, certo? E ribossomo vai ser a sua única organela na sua conformação. Ela vai ser uma célula mais simples, certo? Já a célula eucariótica vai ser uma célula mais complexa, vai possuir organelas muito membranosas, bem delimitadas, bem conformadas. Então, ela vai ser mais complexa do que a célula procariótica. Já a célula animal versus a célula vegetal, ela vai ter algumas outras modificações. Por exemplo, a célula animal ela vai possuir membrana, citoplasma, núcleo, organelas como retículo endoplasmático liso e rugoso, ribossomos, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias e centríolos, certo? São todas essas estruturas que fazem essa célula ficar complexa, como vocês estão vendo aí, certo? Membrana plasmática, o citoesqueleto, peroxissomos, enfim, parede de Golgi, entre outros. Já a célula vegetal, elas possuem membrana, citoplasma, núcleo e organelas. Quais são as organelas da célula vegetal? Ribossomo, retículo endoplasmático, Golgi, mitocôndria e cloroplasto. Nessa célula vegetal, ela vai ter algo especial que não tinha na animal. Ela vai ter cloroplastos, ela vai ter vacúolos
e ela vai ter essa parede celular que faz com que a célula fique mais rígida do que a célula animal, certo? Ela vai ter essa conformação também bem diferenciada da célula animal, como vocês estão vendo aí. Ok? Daí, pessoal, a gente passa para os métodos de estudo dessa célula. Como vocês viram, nós tivemos vários cientistas que nos fizeram mostrar formas, que nos mostraram, né, formas de análise de células por meio de microscopia, né? E eles mostraram que a célula se tornar importante dentro do organismo, se tornar importante ser estudada, porque ela pode obter uma natureza química bem específica, né? O seu funcionamento é bem interessante, a sua forma e seus constituintes levam a apresentar as atividades que elas vão realizar. Então, em outras palavras, investigar a célula, investigar a sua morfologia, a sua parte química, a sua parte bioquímica ou fisiológica, e cada uma delas é muito interessante para chegarmos a determinado conceito de um determinado organismo, certo? Chegar a conceitos de um determinado organismo, certo? Então, estudar a célula, ter a citologia dentro da biologia se tornou muito importante, muito interessante, né? Quais são os métodos de estudo, pessoal? A célula, como nós sabemos, ela é uma estrutura microscópica. Dimensões comumente utilizadas, por exemplo, eles situam-se na faixa de 10 a 20 micrômetros por aí. Por isso que é necessária a utilização de instrumentos para que venham aumentar essas imagens para que seja mais conveniente no momento de observar essas células. E aí, como eu mostrei para vocês lá no início, vários cientistas utilizaram. Aqui foi o de Levagnol, que é aquele bem minúsculo. Nós tivemos aqui também o Robert Hooke, que utilizou microscópios mais complexos. Aqui o de Janssen também, que eu mostrei no início. E aí nós chegamos hoje dentro da ciência a instrumentos de análise, instrumentos de estudo da célula bem mais complexos, mais modernos. Nós temos aqui exemplo do microscópio fotônico ou microscópio óptico, que é o que a gente tem mais contato, é o que está mais presente, mais dentro da nossa realidade. São esses microscópios, né? E nós temos os microscópios também eletrônicos, que estão mais presentes em ambientes científicos mais modernos. Eles podem ser microscópios eletrônicos de transmissão, serve para observar o interior de objetos, e de varredura, que visualiza o objeto tridimensionalmente. Aqui são imagens tridimensionais, como vocês estão vendo, de alguns organismos, certo? Aqui vocês dão para notar a diferença entre o microscópio óptico, como ele é visualizado, e o microscópio eletrônico. A visualização dele é ótima, sim, mas ainda não é tão detalhada. E aí nós temos o microscópio eletrônico de transmissão, que já dá para ver boa parte das estruturas, aqui no caso do espermatozoide, né? Boa parte da estrutura do espermatozoide no de transmissão, e aqui no de varredura, que vai mostrar de forma tridimensional essa estrutura. Olha como é perfeita a imagem. O microscópio óptico composto o microscópio óptico e o microscópio eletrônico de transmissão, nós temos essas seguintes características. Um tipo de radiação é por meio de luz, outro é por meio de elétrons, outro tipo de lentes é de vidro, outra é eletromagnética, outro ele tem um poder de ampliação de 1.500 vezes, outro de 250.000 vezes. A imagem geralmente é colorida, a outra geralmente é preta e branca.
Material a observar, vivo ou não vivo, usualmente colocar na lâmina fina de vidro antes preparada, né? Já o eletrônico, ele não vivo, desidratado, muito fino, e é colocado numa grelha de cobre e de vácuo. Então, pessoal, por essa aula foi somente isso. Na próxima aula nós vamos começar a falar um pouco mais sobre o microscópio óptico, certo? Suas principais características, suas partes detalhadas e como é que a gente pode fazer a preparação para análise de uma determinada célula, ok? Aguardo você na próxima aula. Tchau!